E aí galera, Davi na voz. E como vocês superaram minha expectativa e bateram a meta da parte 2 em um único dia? Hoje eu estou trazendo a parte 3 do Prota que mal reencarnou em um Isekai e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhua vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 4 dessa obra. Na parte anterior, quando os caçadores ouviram que o protagonista era o herdeiro do feiticeiro, eles deram suas caças para seu futuro rei. Até um garotinho deu sua única refeição para ele, mas o Prota só aceitou a caça do caçador. Assim, ao escurecer, mostra a Ainua perguntando para o protagonista por que ele não aceitou a carne do garotinho, já que é uma honra para o garoto oferecer carne ao feiticeiro. Mas o Prota disse que não tem como ele se orgulhar em pegar a refeição de uma criança. E enquanto dizia isso, ele notou que a Ainua estava encarando sua carne e a barriga dela não parava de roncar. Mas ao perguntar se ela queria dar uma mordida, ela negou, dizendo que não tem como ela comer a comida do herdeiro do feiticeiro. É claro, ela disse isso da boca para fora, porque no momento seguinte, ela não resistiu à sua gula e disse que ia dar só uma mordidinha, mas ela acabou comendo mais de 80% da carne. Ela fez igual aquele amigo seu que quando você oferece algo para ele só por gentileza, ele acaba comendo quase tudo sozinho, enquanto comia o resto que sobrou. O Prota sentiu falta de um pouco de sal para deixar a carne mais saborosa, e percebendo isso, a Ainua ofereceu o sal que ela estava guardando, e disse que desde o dia que eles perderam seus territórios ficou difícil conseguir sal, e o pouco que eles conseguem vão tudo para os guerreiros de tatuagem. Mas mesmo ela sendo uma reserva, ela conseguiu guardar um pouco de sal do seu antigo território. Ao ouvir isso, o Prota se sentiu frustrado por ter esquecido que o sal era muito valioso em uma sociedade primitiva, ao contrário da terra onde você poderia comprar um pacote em qualquer supermercado. Então não tinha como ele aceitar algo tão valioso assim. Por causa disso, ele devolveu o sal para a Ainua, e enquanto pensava em um jeito de tirar essa aldeia da pobreza, a Ainua disse que a cada 15 dias, a tribo do Servo Leopardo abre um mercado, e as pessoas de tribos próximas vão até eles para comprar muitas coisas, e uma dessas coisas é o sal. E o próximo dia que eles vão abrir o mercado, vai-se daqui a 10 dias. E ouvindo isso, o Prota decidiu ir dar uma olhada lá, quando for a hora, para saber mais sobre esse Isekai. Galera, vocês sabem que a sobremesa vem depois da janta, mas antes dele provar a sobremesa, seu sogrão apareceu e acabou com sua alegria, ao dizer que o feiticeiro estava chamando ele. E vendo seu futuro genro entrando dentro da cabana, o chefe da vila disse que o tempo restante do grande feiticeiro será entregue para o Prota. E ele não foi o único que percebeu que esse dia finalmente tinha chegado. Os guerreiros mais fortes da vila também perceberam isso, e ficaram tristes com a partida de uma pessoa que era como um pai para eles. E ao mesmo tempo eles se prepararam para dar as boas-vindas ao novo feiticeiro da sua tribo. Assim corta para outra cena, aonde mostra o ancião dizendo que como amanhã será a cerimônia de sucessão, ele vai contar tudo que o Prota precisa saber. Assim o velho explica que o feiticeiro é aquele que protege a tribo, e é do futuro do reino, e lidera seu povo para a glória. Só fazendo tudo isso que alguém pode ser digno de ser chamado de feiticeiro. E nesse mundo, o poder da tatuagem é a base de uma raça. Os totens herdados por cada tribo também são diferentes. Somente o feiticeiro é capaz de controlar o poder da tatuagem e ativar a marca do totem no sangue do guerreiro da sua tribo. Os soldados das tatuagens são as pessoas mais fortes de uma raça além do feiticeiro. E cada um deles tem um grande potencial, porque todos têm muito ki de sangue. No entanto, não importa quão bom fosse o talento de um guerreiro do totem, ele não seria capaz de evoluir naturalmente, se não houver um feiticeiro para guiar esse poder. Então a presença dos magos é muito importante para os guerreiros. Na verdade, todos têm o poder do ki de sangue dentro dos seus corpos, e com a ajuda de um feiticeiro até a pessoa mais fraca pode se tornar um guerreiro da tatuagem. Galera, isso quer dizer que nosso Prota vai ficar overpower, e vai fazer seu reino ficar forte também. E se uma pessoa acumular força de sangue o suficiente, ela será promovida através do ritual. Em circunstâncias normais, um soldado de reserva pode lidar com a maioria das feras, mas fora da tribo, há muito mais feras poderosas por aí, e apenas fortes guerreiros de tatuagem podem enfrentar as feras. Mesmo sendo poucos em número, eles são o núcleo da tribo. O quão forte é um reino depende inteiramente do número de guerreiros de tatuagem. Por causa disso que o status de um feiticeiro é tão alto. Mas as habilidades de um mago não se limitam apenas a treinar guerreiro, mas também a criar um domínio de feiticeiro. E terminando essa longa explicação, o velho entregou para o Prota o pergaminho contendo todo o seu conhecimento, e ao abrir o pergaminho, o Prota viu palavras desconhecidas, mas do nada as letras começaram a brilhar, e fez sua cabeça ficar tonta. Isso também acontece comigo quando eu estou lendo um mangá e do nada aparece um textão cheio de explicação.
Ao mesmo tempo, o feiticeiro disse que o texto dos magos não é algo que ele possa ler agora, mas quando a cerimônia de sucessão terminar, ele poderá entender seu conteúdo. E em cada dominó desse está gravado uma magia, contando que ele use poder mágico, ele conseguirá ativá-lo. Resumindo, finalmente chegou a hora do prota começar a ficar overpower. É claro, existem muitos tipos de magia, tipo técnicas de veneno, feitiços de cura, e magias de bênçãos que podem aumentar a força e a velocidade. O ancião também disse que se especializou em magia de cura e também em algumas outras bênçãos. E algo que o prota deve lembrar é que um feiticeiro nunca pode revelar suas cartas na manga para o público, porque embora um feiticeiro seja muito admirado, ele também se torna um alvo fácil. O velho também falou para o prota manter o pergaminho em segredo, já que essa é a herança da tribo. E ao terminar de dizer isso, o ancião começou a cuspir sangue do nada. E desesperado, o prota tentou usar sua magia para curar o velho, mas sua técnica foi ineficiente, e ele não conseguiu curar o ancião. E assim acaba o 6º capítulo dessa manhua. Galera, se vocês querem a continuação da jornada do rei de uma aldeia primitiva, usando seu conhecimento moderno junto do sistema para liderar sua tribo primitiva para fora da pobreza e a transformar em uma civilização avançada, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que isso é meio impossível, mas com a ajuda de vocês, eu acredito que consigo bater essa meta. E quando eu bater essa meta, eu vou fazer um especial de agradecimento recomendando 10 mangás do tema que vocês quiserem. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!